Graças a Deus, por mais uma semana, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. E eu tenho certeza que o mais Ele ainda tem planejado para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre Jesus perfeito e eficaz, Quando nós falamos de Jesus, nós falamos da vinda dele, eu fico me pensando o que as pessoas imaginam, como que Jesus vai vir, como que vai ser a sua presença. Por que eu digo isso? Porque nessa época de Hebreus, eles estavam ainda saboreando dessa vinda de Jesus. Aquele cumprimento lá do Antigo Testamento tinha pouco tempo que tinha se cumprido. Mas aquele povo, eu acho que eles não tinham entendido o que era o Cordeiro, o que era o Emanuel, o significado, porque eles imaginavam coisas totalmente diferentes e Jesus veio de uma forma simples, de uma forma humilde, de uma forma discreta, mas de uma forma perfeita. E cumpriu a sua missão de uma forma eficaz. Ou seja, cumpriu totalmente o que havia de ser cumprido. Mas o povo nessa época dos hebreus estavam querendo voltar para os rudimentos lá do judaísmo, porque era algo mais confortável, porque era algo mais seguro. E Jesus ele vem para trazer um desafio, de permanecer nele. E muitos hoje estão dentro da igreja esperando um Jesus que está sendo moldado segundo o entendimento de cada um, mas a promessa que nos aguarda é a vida eterna, é a nossa salvação. E essa salvação, ela é conquistada dentro dos parâmetros bíblicos. E aí é o que Hebreus capítulo 9, versículo 11 vem dizendo. Olha só: mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção. Tudo aquilo que era mostrado, tudo aquilo que era feito antes da vinda de Cristo, era símbolos, era meios de entendimento para aquilo que Jesus ia fazer, para aquilo que Jesus fez. E é dentro dessa dinâmica, dentro desse sentido, que eu quero trazer algumas questões para a gente hoje. Por exemplo, aqui fala no versículo 11 de um tabernáculo superior, ou seja, os sacerdotes levitas entravam no templo, lá no tabernáculo feito por mãos de homens, mas Cristo entrou no santuário celeste. Ele entrou no céu. Ele levou o sacrifício. Aquilo que o povo vinha fazendo, de pegar um cordeiro, de pegar um novilho, preparar aquele novilho, levar ao templo, oferecer, colocar nas mãos dos sacerdotes,
o sumo sacerdote, né, fazer todo o ritual, entrar no Santo dos Santos, era algo temporário, que não era capaz de perdoar os nossos pecados de uma vez por todas. E Cristo veio oferecendo a si mesmo e levar os nossos pecados, levar a nossa culpa. Então tudo isso era feito para que o homem, para que aquela nação entendesse o papel de Jesus, entendesse a importância de Jesus. E mesmo assim, nesse momento, quando o autor aos Hebreus vem falando, né, como a gente já está sendo até repetitivo, trazendo uma mensagem urgente para pessoas que estavam correndo um sério perigo de se afastar daquilo que Jesus estava ensinando, de tudo aquilo que Jesus cumpriu. E nós chegamos hoje à conclusão que muitos estão correndo esse risco, porque não estão atentos na essência, na importância da palavra do Senhor. E tudo aquilo que a palavra vem nos mostrando, nos ensinando, através de exemplos, através de testemunhos, através de palavras que foram ditas como promessas e que foram cumpridas. E mesmo assim a gente olha para as pessoas e as pessoas estão imaginando: por que eu vou fazer esse compromisso? Por que eu vou acreditar em tudo isso? Sendo que Jesus veio e pagou o preço que até a vinda de Jesus, ninguém tinha cumprido, e de Jesus para cá, ninguém mais foi capaz de fazer o que Jesus fez. Entende a seriedade? Entende a profundidade de tudo isso? De Adão até Jesus ninguém fez. De Jesus até nossos tempos, ninguém foi capaz de fazer. Entende que só Ele foi capaz. Então Cristo é o sacerdote de ordem superior, sacerdote dos bens já realizados, enquanto os sacerdotes da velha aliança era apenas um tipo de sacerdócio de Cristo. Tudo aquilo que vinha sendo feito era um símbolo do que Cristo fez. E veja que a mentalidade do homem, ela é tão cauterizada que até hoje ainda se vê pessoas apegadas ao velho costume, aos símbolos, aos exemplos que foram ministradas para que o homem entendesse quando Jesus veio, quando ele se manifestou. Lá no versículo 12 diz assim: nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Uma redenção eterna que eu preciso estar alinhado com Cristo e caminhar com Ele, para que eu ande para a eternidade, para que eu caminhe para a eternidade, para ter a minha salvação. Jesus não poupou a si mesmo por essa eterna redenção. Imagine que não é algo temporário, que não é algo só de momento.
Não é uma felicidade que nós sentimos, né, aquela euforia quando o nosso time ganha, quando a gente recebe uma notícia alegre, quando é algo que nós estamos esperando e de repente você fica alegre, você fica eufórico e tal, e de repente passou. Não. O que Jesus fez foi para que a minha alegria, a sua alegria seja eterna. Por isso ele não mediu esforços. Por isso que ele foi até o fim. E o que estava em jogo era o seu sangue, era a sua vida que ele ia entregar por amor às nossas vidas. Então veja que a purificação, ela vem com algo, né, muito importante, que é a nossa consciência. Quando diz assim no versículo 14, pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das sombras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Observe que a todo momento Jesus, ele vem nos mostrando algo que é interno nosso, o nosso coração, a nossa mente. Se nós queremos servir a um Deus vivo, ele entra na nossa vida, faz toda a restauração, para que eu e você comece a andar uma vida servindo ao Deus vivo. Um Deus que está conosco a todos os momentos. Mas é um Deus também que nós precisamos entender que Ele deu o seu Filho por amor às nossas vidas. Ele entregou o seu Filho, porque assim como o pecado entrou no mundo, pelo homem, assim também, só um homem para nos dar essa redenção. E somente Jesus cumpriu todos os requisitos. Então ele veio como sumo sacerdote, entrou no santuário celestial, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, e obteve a redenção eterna e voluntário. Por mais que aquele animal que era oferecido como sacrifício fosse puro, mas se aquele animal soubesse que estava indo para um sacrifício, qual seria a reação dele? Hoje a gente sabe, né? Nesses matadouros, né? Nesses lugares aí de grandes abates, os animais sentem, né? Ficam eufóricos ali, começam a gritar, né? Coisa assim, né? De dar dó. Por isso que tem muita gente que vira vegano, né? E aí eu pergunto para vocês, será que aqueles animaizinhos iam para esse sacrifício? Jesus, ele foi consciente, ele sabia o que estava em jogo, ele sabia o que ele ia passar, o perigo da morte, o desespero de se aproximar daquela situação. E sabe o que é mais profundo? É porque a gente não merecia. O povo estava lá fora pedindo para crucificar ele, para matar ele. Não porque sabia que ele era o Messias,
mas porque para eles era um enganador, era um charlatão. E mesmo assim, ele se ofereceu por amor às nossas vidas. Então, os sacerdotes levitas entravam no tabernáculo terrestre. Cristo entrou no santuário celestial. Eu fiquei imaginando, toda essa dinâmica, porque funcionava mais ou menos assim. Eu tinha um pecado, eu preparava um novilho, uma pomba, enfim, um cordeiro, preparava aquele animal, pegava ele, levava, entregava para o sacerdote, eles faziam todo o procedimento, depois o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos. Jesus fez tudo isso. Ele não era o pecador, mas se colocou no nosso lugar. Como cordeiro, ele também ficou naquela situação. Foi até o templo como sacerdote. E como sumo sacerdote, chegou diante de Deus e entregou a própria vida por amor a mim e por amor a você. Olha só que tremendo. Ele fez tudo. Se você for pegar todos os papéis, Jesus foi em um determinado momento e chegou até a Deus e pagou o preço. Preço que, como nós estamos cansados de saber, nós não somos capazes de pagar. Então o antigo era provisório, o novo é definitivo. O que Jesus fez está valendo hoje, valerá amanhã, valeu no passado, e a todo momento nós podemos nos achegar a Ele. Então Jesus sempre tem muitos que amam o seu reino celestial, é verdade? Tem muitos que amam, até mesmo as pessoas que não entendem o que é o céu, mas querem ir para lá. Mas poucos que carregam a sua cruz. Muitos querem ir para o céu, mas carregar a cruz são poucos. Muitos querem vitória, mas poucos querem ir para a batalha. Passar pela luta. E olha que a luta não é fácil. Porque a luta, ela depende, ela precisa de renúncia, ela precisa de, em certos momentos, passar por escassez, renegar muitas coisas, o eu, o ego, assumir que está errado, assumir que precisa de um conserto, de uma restauração, porque se eu quero entrar no céu, eu preciso encarar essa batalha. Eu preciso encarar a cruz. E a cruz, de repente, para mim, é em uma área da minha vida. Para qualquer um de nós que está aqui, ou quem está nos assistindo, vai ser em áreas diferentes. Mas cada um tem uma cruz. Ou mais, né? Ou mais. E aí a gente tem que lutar. Porque se a gente começar a lutar, Jesus vai estar ao nosso lado para nos ajudar a vencer. Porque Ele fez tudo isso aqui, toda essa dinâmica que eu fiz rapidinho aqui, bem simples, Ele fez por amor às nossas vidas. Ele fez para mostrar para mim e para vocês que
que Ele está conosco. Então precisamos atender a essa mensagem de urgência. Então os sacrifícios que realizavam tinham de ser intermináveis, já que apenas retratavam um pecado por vez. Então toda vez tinha um pecado, ia lá, fazia todo aquele processo. Jesus veio e falou assim: olha, eu vou levar os seus pecados. Lança sobre mim, que eu vou levar. E pega o meu jugo, que é suave, que é leve. Imagina, eu fico pensando no meu passado, eu pegando toda aquela vida do mundo de sofrimento, e falando assim: toma aqui, Jesus. E Jesus falando assim: não, então agora toma o meu aqui. E aí depois de 27 anos, eu olho para aquele jugo e falo assim: como o jugo de Jesus é leve e suave. Porque eu experimentei os dois. E aí eu sei que Jesus, por mais que quando a gente fale, é uma luta, é uma batalha, é uma peleja, é uma dificuldade, é um desafio, aquilo causa um certo assim, um certo temor, porque é algo que eu tenho que enfrentar, não é verdade? É algo que eu tenho que vencer. E por mais que seja simples, quando a gente não sabe, quando a gente não conhece, a gente fica com temor. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou aprender isso? Será que eu vou mudar naquela área? Mas depois que a gente aprende, depois que você conhece, você fala: nossa, era tão simples. Imagine só uma entrega. Toma, Jesus, o meu fardo. Jesus fala: olha aqui o meu. Como eu falei para vocês, o meu lá, de 27 anos atrás, eu só conhecia aquilo. Hoje eu sei o que é andar com Jesus. E nós precisamos passar isso para as pessoas. Porque Jesus, Ele veio e Ele está aqui no nosso meio de uma forma simples, mas de uma forma eficaz. Aquele que crê, esse receberá a coroa da vida. O que precisa? Nada. Só aceitar Jesus. Só entregar para Jesus. Só confiar em Jesus. Muitos amam o reino, poucos carregam a cruz, que eu acabei de falar. Mas esse ponto, para a gente concluir: seguir Jesus exige renúncia e entrega. E aí é que pega muitas pessoas. Porque muitos não querem renunciar. Muitos não querem entregar. Porque entregar tira das minhas mãos o controle. Quando eu renuncio, eu coloco nas mãos de Jesus. Eu falo: Jesus, agora a minha vida é sua. Renunciei. Quando eu entrego, eu coloco nas mãos do Senhor. E quem quer fazer isso hoje? Eu que decido, eu é que sei o que é melhor, não é o que muitos falam. Então, pense bem nisso. Se só você existisse, Cristo teria vindo por você. O amor individual, sacrificial e pessoal. Ele ama cada um de forma
individual. A todos Cristo ama. Cristo está pronto para nos socorrer a todo momento. Então, valorize sua vida diante de Cristo. Precisamos, a cada dia mais e mais, entender o valor da nossa vida para Cristo. Qual que é esse valor? Imagine o que Ele fez por nós. Basta a gente pensar um pouquinho nesse sofrimento e o que a gente seria capaz de suportar diante de cada etapa que Jesus passou por amor às nossas vidas. Esse é o tamanho do valor. Se eu pensar o que Ele passou, se eu conseguir sentir um pouquinho do que Ele sentiu, eu vou valorizar mais a minha vida diante de Jesus e assim agradar a Deus. Somente o ministério sumo sacerdotal de Cristo e seu sacrifício único poderia conduzir ao perdão eterno e à solução do problema do pecado. A raiz da situação é que as pessoas não enxergam mais o pecado como um problema. E virou algo, sabe, de rotina. É assim mesmo, né? É coisa desse século. É o que está acontecendo na sociedade. E aí, o pecado não mais é um problema. Jesus tratou isso de forma muito séria. Tratou como algo que tinha que ser resolvido. E estava nas mãos de Jesus. E ele sabia o tanto que isso era sério. A grande questão hoje é que as pessoas não encaram mais isso como um problema. E aí, muitos estão indo para o inferno. E aí também é eterno. Aí não adianta mais. Porque a chance foi dada, a oportunidade foi dada, foi esclarecido, a palavra está aqui para nos direcionar, o nosso manual. Mas muitos não entenderam a gravidade da situação. Então, um sacrifício superior, quando ele diz lá do versículo, sempre no capítulo 9, do versículo 12 ao 14. Então, Cristo ofereceu, uma vez por todas, o sacrifício de si mesmo, para satisfazer a justiça de Deus e nos reconciliar com Deus, com Ele. A justiça de Deus, o que estava determinado. O pecado não entrou por um homem, somente por um homem a salvação. Entende o que Deus faz? Ele poderia falar assim, não, já que eu ia ter que oferecer o meu filho, então eu vou dar vou ajustar essa lei aqui. Porque o meu filho vai ter que morrer? Não, eu não vou entregar o meu filho. Eu vou dar um jeitinho nessa lei, como os brasileiros, o homem, melhor dizendo, o ser humano gosta de fazer para favorecer a si mesmo. Mas não. Se essa é a lei, apenas por um outro homem vai entrar a salvação. E na morte de Jesus, morte e ressurreição,
o véu do templo se rasgou. E hoje nós temos acesso pelo sangue de Jesus. Porque pela lei de Deus, Jesus cumpriu e entregou o seu sangue por amor às nossas vidas. Então, nossa culpa foi transferida e imputada a Ele. Imagine pegar toda a culpa. E aí você fala, não, de um ladrão, de um bandido, de uma pessoa aí mais perversa que você consiga imaginar. Jesus levou. Desde, claro, a pessoa se arrependa, tenha uma convenção ali sincera, mesmo que toda a humanidade. Pensa numa pessoa que você fala assim, eu não perdoaria de maneira nenhuma. Se essa pessoa se converter de todo o coração, Jesus perdoa ela. Leva e entrega para Deus. Imagina isso. Ele sofreu a penalidade que nós deveríamos sofrer. Ele passou por tudo isso. A conta que nenhum de nós conseguiríamos pagar, Jesus assumiu e chegou diante de Deus pelo seu próprio sacrifício. Amém? Então, Ele eliminou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Somente Ele poderia eliminar. Somente Ele poderia se oferecer. Seu sacrifício difere de animais, porque Ele foi voluntário, espontâneo, racional e moral. E tudo isso, Jesus estava ciente. Ele estava consciente do que ele estava fazendo. E nem por conta disso, ele não sofreu a traição. Ele não sofreu a dor. Ele sofreu como ser humano, que tem sentimento, que tem emoções. Jesus passou por tudo isso. E na carta aos Hebreus, o autor vem falando, olha, isso é urgente. Isso é urgente porque vocês não estão entendendo o que aconteceu. Mas aí, o que causa mais espanto é que hoje as pessoas não estão entendendo isso também. Então, nós temos aqui 2 exemplos já para a gente estar caminhando para o encerramento. Sacrifícios lá do antigo versus Cristo. Lá no antigo, repetidos, limitados, externos. Cristo, único, perfeito e eterno. Cristo, único, perfeito e eterno. Muitos querem ficar nos rudimentos do mundo. Mas Cristo veio nos mostrar que somente Ele pode nos trazer esse resultado. Perdão completo e consciência purificada. Se a igreja hoje crer, se a igreja hoje confiar, nós temos o perdão completo. Não pelas metades, não de forma incompleta, mas nós temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Então, essa eterna redenção, ela vem por seu próprio sangue. Ele entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós.
todo aquele ritual que era feito ali anualmente se repetia. Cristo fez uma única vez, para que eu e você entenda que nós temos acesso ao Pai. Basta apenas que a gente, com nossas próprias atitudes, com a nossa própria boca, declare que Ele é o nosso Salvador. Deus purificará das sombras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Basta apenas eu começar a trabalhar isso no meu coração, para que toda sombra, toda obra contrária saia da minha vida e eu comece a servir ao Deus vivo. Lá no versículo 14 fala do serviço santificado, que diz assim: somente aqueles cuja consciência foi purificada das obras mortas pelo sangue de Cristo pode servir ao Deus vivo. Entende que nós precisamos a cada dia passar por esse processo de purificação. Um processo contínuo, onde nós vamos nos separando das coisas que não é de Deus, das coisas que não agradam a Deus, e nós continuamos a ser purificados, forjado no fogo, forjado na batalha, mas a cada dia, mais e mais, servindo ao Deus vivo. Por quê? Porque assim como Jesus ofereceu um sacrifício perfeito, nós também podemos trabalhar isso na nossa vida. A cada dia, oferecer para Ele aquilo que nós temos de melhor, aquilo que é o nosso melhor. Quando Cristo, lá no passado, Ele morreu por nós, Ele mostrou, como eu falei lá no início, que antes dele não houve quem fizesse aquele sacrifício. Até hoje, não houve nenhum outro, que só Cristo, Ele foi capaz. Agora, no presente, Cristo intercede por nós, porque Ele veio, Ele passou por todas as aflições, como eu acabei de falar, em todas as áreas da nossa vida, sentimental, espiritual. Cristo passou por isso também. E agora, no futuro, Cristo voltará para nos salvar, para nos tirar de toda condenação, porque Ele é o nosso Salvador. Amém? Esse é o Jesus perfeito e eficaz. Amém?